Começamos aqui a abordagem conjunta dos dois textos de Freud sobre o mecanismo psíquico do esquecimento e recordações encobridoras. É muito interessante porque eu vou fazer a apresentação também de um fato histórico mais atual, presente na minha pesquisa, relacionada com esses dois textos, que é uma curiosidade. Inicialmente, a primeira vez que eu li esse texto, há muitos anos atrás, eu fiquei encantado com o entrelaçamento possível entre a linguagem, a memória e as obras de arte pelas quais transitava todo o processo descrito por Freud de si mesmo. Eu ainda não tinha lido Lacan, isso era a década de 70, era aproximadamente 1976, e eu estava em plena formação no Liceu de Artes. E o fato de Freud transitar pelas obras de arte de Botticelli, Boltraffio e Signorelli, para mim era uma coisa muito delicada, mostrando que realmente havia na psicanálise um cuidado, um interesse pela expressão mais profunda da arte ocidental, que é a pintura, por exemplo. A segunda memória, muito curiosa, e que eu rio sempre quando lembro dela, vem de quando estava organizando o começo de meu curso extensivo em topologia psicanalítica. E decidi tomar este texto específico, o mecanismo psíquico do esquecimento, como texto de abertura para os trabalhos dos dois primeiros módulos, pois é um texto exemplar no qual Freud mostra estruturas que ele chama de mecanismo, de linguagem que podem facilmente serem trabalhadas em topologia. Quando comecei com alguns colegas a comentar o assunto, que estava começando a escrever uma monografia sobre o texto, queria trabalhar topologicamente, o famoso mecanismo psíquico do esquecimento de Freud, seguia meu entusiasmo dizendo que considerava um trabalho maravilhoso que se situava antes da trama do Oito, de 1900, que ficava em 1898. Em dois momentos, fui corrigido por dois colegas que me disseram: você está falando da psicopatologia da vida cotidiana? E me olhavam com aquele olhar perplexo, sempre sorrindo. Então eu fitava o colega por um instante, pensava e observava. Que coisa assim, lá está na psicopatologia. Mas tem um texto antes de Freud, do século XX, sobre a questão, muito detalhado. E aí eu acrescentava: ou será que também eu fui vítima de um esquecimento? Então eu devolvi o meu sorriso. A questão é que os colegas estavam me apontando de forma divertida e lúdica um esquecimento possível, uma oportunidade para encontrar-se mais próximo de meu isso. Mas não sentia a situação como um esquecimento, mas tinha a impressão de que havia algo muito peculiar nesses eventos com os colegas, algo que instruí-me para investigar um pouco mais. Afinal, eu não estava na minha casa, em São Paulo, naquele momento, e eu estava viajando de férias, e não podia examinar a minha biblioteca, que tinha ficado em São Paulo. E aí, então, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Ao final de janeiro de 18, quando fui tomar minhas anotações topológicas sobre esse tema tão interessante, e certamente revirar os livros de Freud, nas edições que tinha à mão, nas várias edições, como, por exemplo, esta importante edição, né, de Balestros e Torres, em 3 volumes, que tem a obra completa em papel bíblia. Ela é fundamental nessa discussão. E também a edição da Imago. Me dediquei ali, então, a considerar e confrontar o colocado pelos colegas com a memória que tinha do texto. O primeiro é que o texto é de 1898, a sua publicação e escrita. O mecanismo psíquico do esquecimento realmente existe e trata sobre o tema sobre o qual tão vivamente eu enunciava para a minha proposta de trabalho topológico.
o texto que vocês estão provavelmente olhando, dando uma lida ou elencando para leitura posterior. O segundo é que ele não consta na edição das obras completas em espanhol, em 3 volumes, editada pela Biblioteca Nueva de Madrid, que é essa edição que aqui nós temos, né? Não vai dar para olhar, mas é interessante quem tiver a edição dar uma olhada, que nós temos Los Recuerdos Encobridores lá, mas não temos o mecanismo psíquico do esquecimento. Aí é complicado. Como entender esse processo? Então, comecei uma investigação que é importante e eu trago para vocês aqui ela. Lá está, na Psicopatologia da Vida Cotidiana, como primeiro capítulo, Esquecimento de Nomes Próprios. Nossa, é 1901. Vejam bem, Saussure está começando a dar o seu curso de Linguística Geral. Bertrand Russell, que tem uma teoria dos tipos, da descrição, no qual dentro tem uma teoria dos nomes próprios, não pensou ainda em fazê-la. Só em 1905 a 1917 que ele vai dar conta disso. E vai escrever efetivamente sobre sentido e verdade depois da década de 30 e 40. Então, Freud tem uma precedência nessa questão sobre todos os demais autores. Eu devo confessar que eu fiquei muito chateado, pois sempre tive muito carinho por essa edição espanhola em 3 volumes, que foi a primeira obra completa de Freud que eu pude comprar na minha adolescência. A coisa despertou em mim um sentimento de investigação. E fui então consultar as demais edições que eu tenho acesso. Descobri que o artigo de Freud, em 1898, estava presente no 3º volume das obras completas da Imago, da edição de Strachey. E encontrei uma anotação do editor muito instigante, o editor inglês James Strachey, sobre a situação a qual leio vocês. Este volume contém ainda 2 artigos que Freud omitira de sua coletânea. A discussão sobre o esquecimento de nomes próprios, depois desenvolvida no primeiro capítulo sobre a psicopatologia da vida cotidiana, e o artigo sobre as lembranças encobridoras, que é do ano seguinte, 1899. Inclui também a lista da sinopse dos primeiros trabalhos de Freud, elaborada por ele mesmo, com vistas à sua pretensão ao cargo de professor na universidade como Privatdozent, que finalmente, depois, ele entrou. Parte da equação estava solucionada para mim, pois desde muito eu havia transitado por entre ambas as edições e estava acostumado com a falta de algo em uma ou noutra, mas whatever, né? A gente diz, vamos adiante, né? Então, eles acostumado porque eu vou para uma ou vou para outra e elas trazem ambas valiosos conhecimentos sobre seu método de trabalho de livre associação em pleno desenvolvimento. Agora, buscando tirar a dúvida desse aspecto, eu fui fazer uma outra consulta. Eu fui consultar a edição da Gesamtwerke, a obra completa em alemão, organizada toda ela em sua obra cronológica. E o artigo estava lá com o seu título em alemão, Zum psychischen Mechanismus der Vergesslichkeit. Um artigo de 9 páginas, da página 519 a 527. O interessante é que o texto do artigo de 1898 e o capítulo de 1901 tratam como objeto e trabalho o mesmo tema e objeto, o esquecimento de nomes próprios, mas são completamente diferentes em sua estrutura e aspectos que trazem, que aportam para nós. Eu irei trabalhar o texto de 1898, mas, após isso, irei trazer alguns aspectos diferenciais do texto de 1901. E eu convido vocês
para seguir adiante nesse nosso périplo, no nascimento de um método informação com Freud.